Olá, seja bem-vindo a mais um Espaço Aberto para a Saúde, programa que leva até você informações sobre saúde e qualidade de vida. No ano de 2012, duas novas vacinas foram acrescidas ao calendário básico de vacinação da criança. No ano de 2014, as meninas de 10 a 11 anos receberão a vacina contra HPV. Mas o que será que as pessoas pensam na rua sobre vacinas? A senhora conhece algumas vacinas do Programa Nacional de Imunização? Catapora infantil, né? Sarampo, coqueluche. A única vacina que eu conheço é aquela vacina BCG, né, que eles falam. A senhora conhece alguma vacina nova? A nova, deixa eu ver, para gripe, para idoso, eu não sei se é para, deixa eu ver, que eu saiba. O senhor já ouviu falar ou conhece as novas vacinas do Programa de Imunização? Ainda não. Segundo o Ministério da Saúde, vacinação é uma das medidas mais importantes de prevenção contra doenças. E é muito melhor, a gente sabe, prevenir do que remediar. A cobertura vacinal no país nos últimos 10 anos atingiu em média 95% para a maioria das vacinas do calendário da criança. Para falar sobre esse tema, vacinação, nós temos aqui hoje a professora doutora em Ciências pela USP, professora Emília Galindo Cursino. Obrigado, professora. Poderia falar um pouquinho para a gente sobre as novas vacinas que o Ministério está colocando no calendário? Então, Jorge, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite, dizer o prazer que estar aqui com você, falando sobre um assunto tão atual, né? E que ao longo dos anos eu posso dizer que vivi este Programa Nacional de Imunização. E vive sendo atualizado, né, professora? Claro, isso é importantíssimo, né? Então, assim, estou muito à vontade para falar com você sobre isso, porque eu costumo dizer isso para os meus alunos. Hoje, o Programa Nacional de Imunizações, eu vivi este programa desde que ele foi instituído em 1973, né? Esse programa foi criado em 73 porque até então essas vacinas, elas existiam, mas de uma maneira muito soltas, cada estado definia como era o seu calendário de vacina, né? Quais as vacinas seriam administradas nas crianças. E em 73 o Ministério definiu e uniformizou o único calendário em todo o território nacional, né? Com o objetivo único de diminuir a mortalidade e morbidade infantil por doenças imunopreveníveis. É interessante falar um pouco da história como a senhora está trazendo, porque quando a gente foi perguntar às pessoas na rua, algumas se lembravam somente da gripe, que é uma vacina mais atual, né, contra a gripe, e lembravam de uma bem antiga, que é a BCG. Então, exatamente, porque quando esse programa foi instituído, exatamente as vacinas oferecidas eram contra a tuberculose, que é o BCG, né? Contra a poliomielite, que é a famosa gotinha, né? Vacina da gotinha, né? A vacina oral da poliomielite, contra a difteria, tétano e coqueluche, que é uma vacina combinada que nós também conhecemos como tríplice bacteriana. Então, quando você pergunta para uma pessoa sobre qual a vacina que você conhece o calendário, ele se reporta naquela época a vacina da tuberculose ou então a que atualmente o governo mais divulga, porque todo ano ele oferece a vacina da gripe agora, infelizmente ainda não aberta para toda a população em geral, mas principalmente para aquela população mais vulnerável, que são as crianças, né? Então, eles devem lembrar mais por causa da mídia que coloca mais. Exatamente. Então, e os antigos lembram de quando começou, e lembram da BCG. Exatamente. Então, hoje, quando você pergunta a um adulto, né, qual foi a vacina, qual a vacina que você lembra que existe, ele vai se reportar aquilo que está bem próximo a ele, que é a vacina da gripe, né? Porque a vacina que ele tomou quando era criança, quem conhece, quem lembra disso é a mãe. Que é a mãe que leva para tomar todas as vacinas, né? E quais são as novas vacinas, professora, para 2012 e 2013? Então, Jorge, como eu estou te falando, lá em 73 nós tínhamos a vacina da tuberculose oferecida pelo Ministério da Saúde, que hoje é oferecida pelo SUS, né? Tínhamos a vacina da paralisia infantil e a vacina tríplice bacteriana. Essa vacina, hoje, o Ministério, ao longo de 40 anos deste programa, o Ministério vem introduzindo novas vacinas, como hemófilis influenza B, depois essa hemófilis influenza B, ele
ele produziu uma nova vacina que ele chama vacina combinada tetravalente, porque ele colocou no mesmo frasco da vacina mais a hemófilo tipo B, onde a criança passa a receber uma vacina combinada. Eu diria assim, é uma vacina nova, sim, mas continua vacinando contra as doenças que já eram antigas, que né? já eram antigas, a mesma proposta de doença seria, entendeu? Mas o que aí, tem de... Então, o que tem de novo? Depois, o Ministério da Saúde também, eles introduziu a hepatite B já na década de 90, 98, 99, que também era uma vacina que não era oferecida para as crianças. Passou a ser oferecida para criança, depois ampliou para gestante. Hoje, ela é uma vacina, é uma doença sexualmente transmissível e ela está sendo oferecida também agora para população adulta de 0 a 40, até 49 anos, porque é considerada as pessoas em idade fértil, né? Né? E introduziu, em 2012, ele anunciou a vacina pentavalente, a vacina combinada pentavalente. Que vacina é essa? Então, se você perceber, essa vacina ela é contra 5 doenças. Difteria, tétano-coqueluche, que já existia lá desde 73, hemófilos tipo B, que era tetravalente, e agora ele colocou dentro desse mesmo frasco a vacina hepatite B. Qual é a ideia, né? Qual é a proposta dessa vacina pentavalente? É visando diminuir o número de aplicações, de injeções nas crianças. Quando você, em uma única vacina, você protege contra 5 doenças, você elimina, né, evita que essa criança tome uma injeção para a vacina da hemófilo, uma injeção para hepatite B, uma injeção para a tríplice bacteriana. Interessante. Então a criança só toma, no caso, uma agulhada, só vai ser incomodada uma vez. Em relação a essa vacina pentavalente que foi introduzida em 2012, né? Mas também foi introduzida a vacina VIP, que é a vacina inativada da poliomielite, que é uma injeção. Até então, a poliomielite era protegida, né? A criança era protegida contra a poliomielite com a vacina oral. Hoje o Ministério adotou 2 doses da vacina VIP inativada da poliomielite. Por quê? A vacina oral, desde 1989, o vírus selvagem da vacina, ele não existe mais no nosso território nacional, mas ele existe ainda no mundo, principalmente em alguns países da África. Então, enquanto existir esse vírus, os governos não podem deixar de vacinar a vacina oral, porque a vacina oral proposta é exatamente eliminar o vírus vacinal também no ambiente, onde ele vai competir com o vírus selvagem e acabar eliminando esse. No caso, ele compete, né, com o vírus selvagem e vai ficar esse vírus mais fraco, enfraquecido, ou seja, que não causa doença nas crianças. Exatamente. É mais ou menos a mesma proposta da vacina. Tá? Por isso que tem as campanhas, que esse reforço justamente para continuar disseminando, né, pelo trato gastrointestinal, por isso que é a gotinha, né? E aí vai eliminando pelas fezes e competindo com o vírus selvagem. Isso é uma coisa interessante que poucas pessoas sabem, por isso que eu estou tentando explicar para o povo. Mas é interessante assim, a gente está falando disso aqui, não é porque as mães hoje chegam nas unidades de saúde, nos postinhos, né, de vacinação para tomar vacina, e elas falam, uai, mas agora a injeção da poliomielite, da paralisia infantil, né, que elas conhecem, a vacina da paralisia com injeção, e a gente explica da maneira que elas podem, que elas entendem, por que hoje é feita a vacina VIP, que é interessante dizer isso. 2 doses dessa vacina, aquele indivíduo fica protegido contra a paralisia infantil. Mas a VOP é feita com uma 3ª dose, reforço e ainda em campanha, exatamente com essa proposta que a gente acabou de falar. E continuando com as novas vacinas, tem a do rotavírus, né? Foi introduzida em 2000. Sim, as novas vacinas, deixa eu botar para você. Então, essa vacina, desde 2012, né? O Ministério da Saúde introduziu a pentavalente e a VIP. Mas esse calendário, ele desde mais ou menos 2005, que já existe a vacina BCG, existe, continua existindo a vacina BCG, a hepatite B monovalente, tá? Aos 12 meses a criança toma pentavalente, que é a nova que foi introduzida, toma vacina oral rotavírus humano, que desde 2005 ela é oferecida no mercado, pelo SUS, diríamos pelo SUS, tá? A vacina pneumococcus D, a vacina da meningite C,
e a vacina da febre amarela para algumas regiões, né? São regiões endêmicas, como a região amazônica, alguns estados brasileiros também usam essa vacina como uma vacina de rotina. O Rio de Janeiro, por exemplo, não utiliza. E o rotavírus. E o rotavírus, a vacina rotavírus, né? E ano que vem, que a gente está em 2013, vai ter HPV. As pessoas estão muito ansiosas com essa vacina HPV. Vamos falar um pouquinho dela, mas antes disso eu vou falar para você que agora em julho de 2013, o Ministério da Saúde, ele anunciou a indicação da vacina tetraviral e a vacina contra a hepatite A pelo SUS. Quando eu digo E no calendário? No calendário. Quando eu digo pelo SUS, é exatamente isso. Porque na rede privada existem muitas outras vacinas que são oferecidas. Só que essas vacinas são pagas, tá? Mas nunca é uma única dose, não são vacinas baratas. O Ministério da Saúde, quando define um calendário, que ele hoje define, né, a partir do seu programa, o calendário de 0 a 1 ano, o calendário da criança, o calendário do adolescente e do adulto. Ele define em cima exatamente da história epidemiológica da doença e em cima dos avanços tecnológicos que você tem hoje em relação às vacinas. Por isso foram criadas vacinas combinadas. Entendeu? Então, ele vai oferecer, a partir de setembro agora, foi um anúncio que ele fez, a vacina tetraviral. O que é essa vacina tetraviral? É uma vacina combinada. Porque antes, se a gente lembrar, lembrando um pouco sobre isso, lá em 73 existia a vacina contra o sarampo, era uma vacina monovalente. Depois, foi desenvolvida a vacina dupla viral. Foi colocada dentro de uma mesma composição a vacina contra a rubéola e contra o sarampo. A seguir veio a tríplice viral, que era rubéola, sarampo e cachumba. E hoje a proposta dele é introduzir a vacina da varicela, né, dentro desta composição. Teve até uma participante da rua, nas nossas entrevistas da rua, que quando foi indagada, né, perguntamos para ela, ela falou, eu conheço a da catapora. Então a catapora ainda não está no calendário. A catapora não está só na rede privada, ela existe há muito tempo, mas exatamente, é em cima do estudo do comportamento da doença, não é? E do custo-benefício que o governo vai oferecendo essas vacinas como calendário público, né, do serviço público. Então, a catapora sempre foi considerada uma doença benigna, quer dizer, catapora é uma doença benigna, mas sempre foi considerada. Hoje não, essa já existe toda uma tecnologia que foi possível desenvolver essa vacina tetraviral. Como que os pais são orientados sobre as novas vacinas? Quando chega lá no posto, lá a senhora está atendendo com os alunos, aí a senhora fala, tem uma nova vacina agora, como que é essa relação? Exatamente. Olha, os pais, eles são orientados sempre, a cada vez que ele comparece à unidade de saúde para fazer a vacina. Então, é muito interessante que, às vezes, ele tenha uns filhos, assim, de 10 anos atrás, de 5 anos atrás. Pois é, na época dessa daqui, não tinha tanta vacina assim, agora tem tanta vacina. Não tinha hepatite, não tinha tanta injeção, e a gente explica exatamente isso que eu conversei com você, porque hoje o Ministério, né, o SUS desenvolveu novas vacinas, está oferecendo essas vacinas para as crianças. Então é importante que a mãe saiba, isso eu falo para elas, que de 0 até 6 meses de vida, todos os meses a criança tem que ir no posto para tomar vacina. Todos os meses? Todos os meses. Porque algumas vacinas, por exemplo, BCG é uma dose única. Hepatite B, ele toma a monovalente com 1 mês, de 0 a 1 mês, e depois ele passa a tomar ela na pentavalente. Mas essa vacina, ela é indicada em 3 doses, com intervalo de 2 meses. Então, significa que essa mãe vai de 0 a 1 mês no posto fazer BCG, hepatite B. Depois, com 2 meses, fazer pentavalente, rotavírus, aí gripe. Acaba indo... Depois ela vai, com 3 meses, iniciar a vacina contra a meningite C, meningococcus C, né? Depois ela vai com 4 meses para fazer a segunda dose. Então, quando você olha, faz essa conta e acompanha essa história, você vê que ela até 6 meses, todos os meses tem que ir ao posto. Interessante. Tem uma pergunta aqui, e sobre o HPV que vai ser ano que vem, professora? Tem essa idade de 10 a 11 anos somente para meninas. E por que? Se a gente sabe que até os meninos, eles podem ser assintomáticos se for escolhido para as meninas nessa idade. O governo anunciou essa vacina para 2014, para meninas, né, vacina contra
HPV, que realmente é para combater o câncer do colo uterino, né, em 3 doses. E quando ele elege uma população-alvo, ele elege a partir de quê? Da história da doença, dados né? epidemiológicos, né? Dos dados epidemiológicos da doença, do comportamento sexual das pessoas em relação a esta doença em especial, e também de informações que o Comitê Técnico Assessor em Imunizações ligado ao Ministério da Saúde oferece para ele. Então, existe comprovado que essa vacina ela é muito eficaz quando o indivíduo ainda não teve contato com o vírus, que realmente é antes de ter o E é interessante também que tem esse vínculo causal que a senhora explica, do câncer do colo do útero, né, com ter né, porque são vários sorotipos do vírus, né, determinados, que a vacina tem 4, né, para poder evitar o câncer do colo do útero em mulher. Não há ainda uma relação assim, pública, digamos assim, uma conscientização da população de que possa causar algum problema no homem do mesmo tipo. Então, eles acabam... É claro que a gente sabe, né, que o HPV pode causar também lesões no homem e ter também câncer de pênis, de ânus. Só que o que acontece é que parece que a mídia coloca que esse vínculo é muito mais relacionado a mulher ter o câncer do colo do útero do que ainda para o homem ter algum determinado tipo de problema relacionado a esse vírus. Então é isso que eu acabei de falar. A prioridade hoje é a prevenção do câncer de colo de útero. Se é a prevenção do câncer de colo de útero, né, as evidências científicas, o comportamento sexual e os estudos que esse comitê fez em relação a isso, indicou neste momento para meninas de 10 e 11 anos. Mas com certeza, Jorge, isso vai ampliar. Porque o Canadá já está pensando assim, alguns países da Europa já estão pensando em vacinar todo mundo. Na rede privada, essa vacina já é oferecida. Lógico que você tem que pagar. São 3 doses, ou seja, não é barato essa história, não é? Porque toma a primeira dose, daqui a 2 meses, o esquema, se eu não estou enganado, é uma primeira dose, 2 meses depois e 6 meses depois a terceira. E isso é um custo, é uma média pelo menos no preço baixo, R$350 cada dose dessa vacina. Nossa. Mas em relação a isso, por que eu acredito que isso vai ampliar? Porque a hepatite B, quando começou sendo oferecida, é uma doença sexualmente transmissível também. Ela começou nas crianças. Por quê? Porque essa criança vai ser o adolescente da manhã, o adulto, né? Então, depois, o governo começou a ampliar para quem? Para os profissionais de saúde, né? Para as pessoas que trabalham em socorristas, bombeiros, policiais, né? Hoje, ele já ampliou para o adulto até 49 anos. Então, assim, você vai priorizando sempre a população. A criança sempre foi a população-alvo, porque ela corre o maior risco de morrer e adoecer por estas doenças, né, porque não tem um sistema imunológico ainda bem desenvolvido, mas que a proposta é sempre ampliar, e eu acredito nisso. Eu acho que a senhora já até explicou, mas como é que fica o calendário para 2014, então? Então o calendário para 2014... A gente vai ver agora a visualização. Não sei, o governo agora, em 2013, ele apresentou esse novo calendário, né? Então você tem a vacina BCG, da hepatite B, a pentavalente, a VIP-VOP, que eu já expliquei, a pneumo, a rotavírus, a meningite C, a da febre amarela, a tríplice viral, a dupla bacteriana e a tríplice bacteriana, né? E o HPV. E o HPV agora. Com aquele esquema que a senhora já explicou. Neste calendário ainda não aparece, mas ele já anunciou essa oferta dessa vacina, tá? Esse calendário está aparecendo para o calendário de 2013. É interessante a gente observar que tem o calendário voltado para a criança, ele mostra, né, as vacinas indicadas para a criança, para o adolescente, para o adulto e para o idoso. E hoje, se a gente tem um adolescente que na infância tomou todas essas vacinas, ele vai chegar na fase de adolescência só precisando fazer o reforço anual da vacina contra o tétano. Que esse eu costumo dizer até para os idosos. A senhora vai tomar o resto da vida. Outro dia foi muito legal na campanha de vacinação da gripe do idoso, porque a senhora, a idosa tinha 90 anos. E eu falei, olha, só daqui a 100 anos. Ela, não, minha filha, mas eu já vou estar morta. Aí eu falei com ela, não, de tétano a senhora não morre. Porque a senhora acabou de tomar a vacina. Só daqui a 100 anos, não, só quando a senhora fizer 100 anos, né? Daqui a 10 anos. Ela falou, eu já estou com 100 anos, minha filha, eu já morri. Eu falei, garanto que não foi de teto. Né? Vamos agora, então, ao quadro das nossas perguntas por e-mail. A gente tem a pergunta aqui, professora, da Larissa Costa. Por que foram criadas novas vacinas?
As outras não são mais eficientes? A Larissa Costa, de Itaboraí. Então, Larissa, eu acho que eu já respondi quando eu falei assim, as vacinas, elas vão sendo, o Ministério, né, com o seu comitê técnico, assessor, né, e que acompanha toda a produção de vacinas novas, que acompanha... E a vigilância epidemiológica, né? Exatamente, que acompanha a vigilância epidemiológica, que acompanha o comportamento da doença, né? E as novas tecnologias que surgem, realmente, cada vez as vacinas estão ficando mais eficazes. Então, a ideia é sempre essa, oferecer vacinas com maior qualidade possível para realmente atender a proposta de imunizar o indivíduo. Felipe Alvarenga pergunta... Ele é de São Gonçalo. Por que a informação sobre novas vacinas introduzidas no mercado são pouco divulgadas e o seu conhecimento tão limitado? Felipe, assim, eu entendo que pouco divulgadas, até porque hoje a vacinação da criança, né, é quase que compulsória, é obrigatória. Não é? Então, uma criança, quando nasce, já na maternidade, ela recebe a caderneta de saúde da criança. Não é? E lá ela já recebe 2 vacinas, né? Então, Jorge, a primeira vacina, que é a BCG da tuberculose e a da hepatite B, em determinado momento era feita na maternidade. Mas isso não é tão fácil de acontecer. Por quê? Porque existe também uma questão toda de armazenamento, de refrigeração dessas vacinas, que é um custo muito grande. Então, hoje, o que as maternidades, tanto públicas como privadas, tá, estão fazendo? As públicas ainda oferecem a vacina da hepatite B, mas a da BCG não é mais oferecida. Essa mãe, ela é orientada a procurar a unidade básica de saúde mais próxima de sua casa, levando a caderneta de saúde da criança, essa que eu estou mostrando agora na tela, que é exatamente entregue na maternidade, para que ela comece o seu calendário de vacinação. Então, nesse momento, a mãe começa a receber essas informações. Entendi. A Cristiane Albuquerque, do Rio de Janeiro, ela pergunta, todos os anos são produzidas novas vacinas, elas variam de país para país? Sim, Cristiane. Essas novas vacinas são diferentes para alguns países, como eu já falei, cada país tem sua história da doença, como ela se comporta. A gente tem até febre amarela, né? Exatamente. Para a área endêmica. Dentro do nosso próprio país tem área que a gente toma determinadas vacinas, né? E outras áreas não. Hoje, a diferença das vacinas em relação aos outros estados é essa. Alguns estados não são obrigatórios, mas se você for se deslocar para aquele estado, é obrigado você tomar. Aqui na UF mesmo, nós temos um campus avançado em Oriximiná, que os alunos, quando vão para lá, precisam tomar essa vacina. E é no Pará, né? No meio da floresta amazônica, e a gente é área endêmica. O Guilherme Pereira, de São Gonçalo, ele pergunta se é caro, é elevado o custo para a criação de novas vacinas. Guilherme, é muito caro e é por isso que nem todas as vacinas são oferecidas para a população, né? Porque tem que fazer essa relação custo-benefício em relação a oferecer a vacina para a população. Porque se realmente a aquisição daquela vacina e a administração não der a resposta imunitária, né, para a mudança de comportamento daquela doença, o governo ele não investe e não oferece aquela vacina enquanto não tiver essa qualidade. O Fabiano Manhães, ele pergunta, todas as novas vacinas estão incluídas no Programa Nacional de Vacinação? Ele é de Niterói. Olha, quando a gente chama... Eu acho que eu respondi um pouquinho, né, quando eu falei... Nem todas as novas vacinas estão incluídas. Estão incluídas exatamente as vacinas que o Ministério considera importantes. Que são as essenciais para as doenças que a gente tem aqui no Brasil, né? As mais comuns do brasileiro. Além disso, exatamente as vacinas que... essenciais, eu não diria essenciais, eu diria assim, as vacinas que são mais eficazes para proteger as crianças contra difteria, tétano, coqueluche, rotavírus, hemófilos, influenza B, que protege são as doenças que seriam as mais comuns do nosso meio. E algumas doenças, professora, já são consideradas praticamente erradicadas aqui, eu não sei, eliminadas. Aí explica um pouquinho melhor para a gente quais seriam aqui no Brasil. A varíola, né, desde 1973, foi considerada erradicada do território nacional. A da poliomielite, o vírus vacina selvagem da poliomielite foi erradicado no nosso território em 89, não é? Mas ainda é oferecida, como eu já expliquei antes, porque ela ainda existe no mundo, né? E
A polio? Não, a polio, a da poliomielite, o vírus selvagem da poliomielite, né? E mesmo foi assim, erradicado. As vacinas virais, né, elas são produzidas a partir de culturas de ovo, né? Uma vez a gente até conversou sobre isso. Não, você está falando, por exemplo, a vacina da febre amarela é produzida em cultura de ovo, a vacina do sarampo é produzida em cultura de ovo. Por isso que existia até uma história que perguntava, quando ia vacinar a criança contra o sarampo, perguntava, tem alergia ao ovo? Mas a gente tem que ter muito cuidado com essas perguntas, porque a mãe dizia, mas por quê? E você explicava, não, porque essa vacina é produzida, ela dizia, ela não queria fazer a vacina. Então é um cuidado que a gente trabalha ali na ponta, vacinando essas crianças, as crianças, os adultos, exatamente isso. Porque, mesma coisa quando surgiu a vacina da gripe, porque também tinha a história do mertiolate. Os indivíduos eram perguntados, você tem alergia a mertiolate? Não, por quê? Então não vou tomar. Então, aí atrapalha um pouco, então né? a gente tem que ter muito cuidado esses com componentes, isso. também alguns componentes, eles chamam a atenção do organismo, né? São os adjuvantes para poder fazer ficar inflamado, doer ou para poder fazer efeito a vacina, né? Então, os adjuvantes, eles são colocados nas vacinas para potencializar, exatamente, o poder imunogênico daquela vacina, né? Também são colocados antibióticos, por quê? Porque previne o desenvolvimento de bactérias naquela vacina. Por exemplo, o mertiolate esse caso. E alguns nutrientes quando tem algum agente que está vivo, mas ele está fraquinho, né? Isso aí, por exemplo, o vírus vivo atenuado da poliomielite. Aí tem alguma coisa lá para ele se alimentar lá, né? Para ele você continuar atenua, vivo. mas alimenta ele um pouco. E em relação também àquele não é um problema, mas a curiosidade do álcool. Pode falar um pouquinho pra gente? Posso. Então, passa o álcool, não passa o álcool? Tem duas novidades, tá, Jorge, em relação a isso. Por exemplo, até bem pouco tempo, as vacinas nas crianças eram feitas na região glútea, né? No bumbum da criança. Hoje é terminantemente proibido você vacinar a criança na região glútea. Então, até 2 anos de vida, você utiliza o vasto lateral da coxa e é definido direito ou esquerdo, né? Por que direito ou esquerdo? Porque são muitas vacinas. Então, por exemplo, aos 12 meses, a criança toma uma injeção na perna esquerda, que é com a pentavalente, na perna direita com a VIP. Então, você precisa identificar se der algum evento adverso, ou que é sempre algumas reações esperadas que aconteçam em relação àquela vacina, principalmente qual foi no local, a vacina, né? Você sabe qual foi a vacina. Entendeu? E em relação ao álcool? Em relação ao álcool também não é indicado o uso do álcool, porque algumas vacinas são subcutâneas, por exemplo, a tríplice viral hoje, sarampo, rubéola e cachumba, né? E o álcool, muitas vezes, ele vai ser absorvido, né, pela pele e pode interferir exatamente com aquela na absorção vacina, e no mecanismo de reconhecimento também da vacina. Inativar. Do antígeno, inativar. Exatamente. Temos uma última então, pergunta. não é indicado o álcool. E a população, ela não questiona, eu acho que ela já aprendeu sobre isso, entendeu? Porque... E se tiver muito sujo, água e sabão, né, professora? Água e sabão. Agora, outro dia eu fui num PSF, perto da minha casa, tomar uma vacina de gripe, né? Eu também tomo vacina de gripe. E a enfermeira usou exatamente o soro fisiológico, também pode usar. Interessante. Nossa solução fisiológica é só para poder dizer que passou alguma coisa, mas a gente sabe, estando o braço limpo, né? Uma última pergunta aqui, da Maria Aparecida. Ela é de Magé. Por que a vacina é importante? Eu tenho uma filha de 20 anos e não a vacinei quando criança, mas ela nunca apresentou nenhuma doença infecciosa. Vacina é importante, a gente falou, porque previne as doenças né, da infância, principalmente doenças que geralmente levam à morte. Agora, eu tenho minhas dúvidas se ela nunca vacinou essa criança, porque se ela tem 20 anos, ela nasceu na década de 90. Na década de 90 nós já temos um calendário de vacina bem denso, né, com todas as vacinas. E sem contar que a caderneta é um documento, né, para se matricular. Exatamente. A caderneta hoje é um documento para o pai receber o salário de família, para matricular em creches e escolas. O Saúde Trabalhador hoje exige a vacina da hepatite, da tríplice viral e da antitetânica. Para poder então, contratar a pessoa. Se ela não tomou na infância, ela vai tomar agora, né? Daqui a pouco ela toma. E professora, o que a senhora acha que é um grande desafio na área da vacinação hoje para manter o calendário em dia para os pais? Qual o grande desafio que a senhora vê lá na prática? Eu acho que é mostrar para essas mães que elas precisam sempre ter essa caderneta na mão, guardar como se ela fosse um documento, porque hoje ela é denominada passaporte da cidadania da criança. Ela precisa todo mês abrir essa caderneta, ver se tem vacina para a criança fazer e levar ao posto de saúde,
né? Ela precisa ter orientação sobre a vacina que ela tomou mês passado, doeu, porque é uma reação esperada dessas vacinas, porque senão a mãe não volta para fazer a segunda dose. Ou então diz, se a vacina faz a criança ficar doente, que pode acontecer uma febre, ela também diz, eu não vou vacinar, porque a criança ficou... Aí ela atrasa, e quando ela atrasa, eu brinco com elas assim, a criança não tem 3 pernas, tem 3 injeções para tomar hoje. Então é ter a documentação em dia e levar lá a carteirinha. É ter a caderneta de vacina como se fosse um documento em guardar para o resto da vida. O resto da vida. E é um documento. É importante esse recado, então. Muito importante. Então, pessoal, a gente esteve aqui com a professora doutora Emília Galindo Curcindo, do Departamento Materno Infantil e Psiquiatria da Universidade Federal Fluminense. Agradecemos a presença de vocês, nossos apoios e também de toda a equipe. E até o nosso próximo programa Espaço Aberto para a Saúde.